Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Continuidade e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Indique os pontos de descontinuidade de f e para esses pontos diga se f é contínua à esquerda ou à direita. A função f de x é a função h de 9 menos x ao quadrado, onde essa função h de x, é 1 para x maior ou igual a 0 e 0 para x menor que 0. Nós aqui temos um gráfico dessa função h, ela é uma função tipo degrau, tá ok? Porque ela vale 1 constante para todo x maior ou igual a 0. Repare que eu tenho aqui a bolinha no 1 fechada. E ela vale 0 para x maior que 0. Reparem que eu tenho aqui a bolinha aberta. Então, ela é constante igual a 0 à esquerda do 0 e é constante igual a 1 para todo x maior ou igual a 0. E a pergunta que ele faz é, e essa função f de x, que é h de 9 menos x ao quadrado? Ela é contínua em todos os pontos, é descontínua em algum ponto? Então, é isso que a gente tem que ver. Para estudarmos a continuidade dessa função, nós temos que reescrever essa função h de 9 menos x ao quadrado, obtendo uma expressão explícita para a minha função f de x. Reparem que h de 9 menos x ao quadrado é uma função composta, é a composição de h com 9 menos x ao quadrado. Então, vamos reescrever essa função aqui embaixo. Então, eu tenho f de x é h de 9 menos x ao quadrado. Então, olha só, a função h, ela assume dois valores, 1 e 0. Então, 1 aqui e 0. Bom, aí vamos ver a definição da função h. Ela é 1 quando o argumento da minha função, que é x aqui, é maior ou igual a 0. Então, como é que vai ficar aqui? A minha função h vai valer 1 quando esse argumento aqui for 0, maior ou igual a 0. Então, 9 menos x ao quadrado for maior ou igual a 0. E essa função h vai ser 0 quando esse argumento aqui for menor que 0, ou seja, 9 menos x ao quadrado for menor que 0. Pronto, e aí nós temos a função definida. O que nós precisamos fazer agora? Precisamos saber quais são os valores de x que satisfazem essa inequação aqui. E quais são os valores de x aqui também que vão satisfazer essa inequação aqui, tá ok? Bom, mas essa função aqui, 9 menos x ao quadrado, vocês sabem que é uma parábola. E a parábola tem raízes 3 e menos 3. Vou fazer aqui rapidamente um gráfico da função. Então, vou colocar aqui as raízes menos 3 e 3, e quando x aqui for 0, meu y vai valer 9, vou colocar um 9 aqui, que é y, aqui é x, e a minha parábola, então, ela tem esse formato aqui, tá ok? Não tá muito bonitinho, mas a ideia é essa. Bom, e aí, quais são os valores positivos dessa minha parábola? É a parte que está acima do eixo x, é todo esse intervalo que vai de menos 3 até 3. E qual a parte negativa? A parte que está abaixo do eixo x, ou seja, x menor que menos 3, ou então x maior que 3. Então, é isso que nós vamos ter que escrever aqui, ok? Então, 9 menos x ao quadrado maior ou igual a 0 é o intervalo x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3, tá ok? E o intervalo 9 menos x ao quadrado menor que 0 é o intervalo x menor que menos 3 ou x maior que 3, como mostra aqui o gráfico aqui da nossa parábola, tá ok? Bom, agora nós vamos fazer rapidamente o gráfico dessa função aqui.
Bom, aqui é o x, aqui é o y, que é a minha função f de x. E nós temos que o y é 1 para valores de menos 3 até 3. Vamos colocar aqui um bem aqui, né? Então, ele vale 1 fechado de menos 3 até 3. Então, minha função é essa aqui, de menos 3 até 3, fechado no menos 3 e fechado no 3. E aí, colocar outra cor, ela vale 0 para x menor que menos 3, essa parte aqui, e x maior que 3, essa outra parte aqui. Ok? Então, claramente, a gente está vendo que há uma descontinuidade em x igual a 3 e x igual a menos 3. A questão agora é determinar se a função é contínua à direita ou à esquerda em cada um desses pontos. Então, vamos calcular o limite da função f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Então, a gente sabe, quando x tende a menos 3 pela esquerda, que nós estamos aqui nesse intervalo, e nesse intervalo a função é sempre 0. Então, esse limite é 0, que é diferente de f de menos 3. Por quê? Porque f de menos 3, reparem bem, é 1, tá ok? Então, a função não é contínua, então, não é contínua à esquerda em x igual a menos 3. Bom, vamos verificar se a função continuidade de f à direita. À direita em x igual a menos 3. Será que a função é contínua à direita em x igual a menos 3? Vamos fazer a conta do limite de f de x quando x tende a menos 3 pela direita. E aí, a gente sabe que quando x tende a menos 3 pela direita, nós estamos vendo aqui, menos 3 pela direita, nós estamos nesse intervalo aqui, nesse intervalo a função é sempre 1. Então, esse limite é 1, que é exatamente f de menos 3. Logo, podemos concluir que f é contínua à direita em x igual a menos 3. Vamos, então, agora fazer o mesmo processo para x igual a 3. Então, continuidade à esquerda de f em x igual a 3. Então, novamente, vamos calcular o limite da função f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Pela esquerda, quando x tende a 3 pela esquerda, nós estamos aqui, a função vale 1. Então, a função é constante igual a 1 quando x tende a 3 pela esquerda. E isso, portanto, é 1, que é o mesmo que f de 3, como a gente vê aqui claramente no gráfico. f de 3 é 1, tá ok? Então, f é contínua à esquerda em x igual a 3. E a gente já consegue ver claramente que a função não vai ser contínua à direita quando x tende a 3, porque nesse intervalo a função é 0, que não é f de 3, tá ok? Então, deixa eu só escrever aqui essa conclusão. F não é contínua à direita em x igual a 3, pois o limite da minha função, quando x tende a 3 pela direita, é 0 e não é, ou seja, é diferente de f de 3, tá ok?
Então, resumindo, nós mostramos que a função tem dois pontos de descontinuidade, o x igual a menos 3 e o x igual a 3, e em menos 3 a função é contínua à direita, e em x igual a 3 a função é contínua à esquerda. Gente, alguma dúvida nesse exercício? Deixem aqui um comentário no vídeo, em que parte vocês tiveram alguma dúvida. Se tiverem também sugestões de exercícios, vocês podem deixar aqui no comentário. E a gente se vê então nos próximos exercícios. Até mais!